Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje nós estamos continuando com a questão 484 do Livro dos Espíritos. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Então, tem alguém que eles se simpatizam mais? Você, gostei mais dessa pessoa do que outra? E os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Então, a primeira ressalva que ele fala é o seguinte: os bons vão se simpatizar com aquelas pessoas que desejam fazer o bem, ou aqueles que começam a querer melhorar, que desejam progredir, que desejam crescer. E dessa forma estão tentando fazer o seu progresso. Os espíritos inferiores, como os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais, né? Então, os inferiores com aqueles que têm vício, ou aqueles que têm o pendor para ter os vícios, né? Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, é uma questão natural em relação à sintonia, de acordo com a propensão ao bem ou ao mal, ou aos vícios. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que viveu na Terra e tenha determinados vícios. Quando ela se desvencilha do corpo físico, ela não deixa de ter os vícios, ela só não tem o corpo físico. Então, dessa forma, ela vai fazer o quê? Quando ela vai para o plano espiritual, ela vai ter vontade, de acordo com o vício dela, de utilizar determinado objeto. Vamos supor uma pessoa que seja fumante, vai atrás de uma pessoa que fume, uma pessoa que beba, vai atrás de uma pessoa que bebe, e assim por diante. Como também outros vícios. Questão 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E ele responde: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, ela fala assim, a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre faz só por afeição. Às vezes o espírito se apega por várias situações diferentes, às vezes por objetivos diferentes. Tem espíritos que se apegam por gostos, realmente, mas tem situações que ele tem uma espécie de simpatia, de atração, e começa a frequentar a casa da pessoa, aonde que ela vai. Ele se sente bem ao lado dela, gosta da forma que ela trata o dia a dia. Então, tem várias situações que podem fazer com que o espírito se afeiçoe. Questão 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Então, tem duas situações, né? Ele pergunta se tem alguns que se interessam pela situação de a gente ter problemas, né? Reveses, ou que a gente tenha uma boa sorte, uma prosperidade maravilhosa. Ou então também tem aquela situação, né? Afligem-se os que querem bem. Então, tem espíritos que desejam que a gente fique bem e eles se afligem com os males que acontecem com a gente durante a vida. Aí ele fala: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. A primeira coisa que ele responde é que os bons sempre fazem o possível para poder estender ao máximo todo o bem que está ao alcance deles fazerem. E ficam felizes quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. Momentos de satisfação, de alegrias que às vezes, diante de uma vida atribulada, às vezes são pequenos, são poucos. Mas, assim, que bom que eles estão num momento alegre, num momento feliz. E aí ele continua dizendo o seguinte: afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles.
Então, nesse caso, por exemplo, quando a pessoa chega e acaba não conseguindo suportar a dor da prova, com resignação, sob um peso que é necessário e acaba sucumbindo. Assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, nesse caso, os espíritos, por exemplo, assim, vamos dizer assim, tinha que passar por uma situação difícil, dolorosa, mas essa situação dolorosa seria o remédio amargo, como ele comentou, que haveria de curar uma certa chaga que precisava deste remédio. Então, nesse caso, sendo um recurso providencial, os espíritos vamos dizer assim, se felicitariam da questão da nossa coragem, de nossa fé, de poder resistir com alegria, ou então com resignação, né? Como ele disse, se você conseguir compreender que isso não é para o seu mal e você não se revoltar e pedir a Deus forças, entra na resignação. Questão 487. Dentre os males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Então, ele está dizendo assim, diante das situações ruins que acontecem conosco, quais são as piores? As que acontecem com o nosso corpo físico ou as que afetam a nossa capacidade moral? Aí ele fala, o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Então, quando nós somos duros, nós não temos a questão da compaixão, da piedade, que se move em encontro com a dor alheia. O nosso egoísmo é aquela situação que é o contrário da caridade. Então, a gente entra numa negação daquilo que é de ordem da lei de Deus, que é a caridade, é o amor. Então, quando a gente é egoísta, a gente só pensa em nós. E, na verdade, o objetivo é a gente pensar sempre fazer alguma coisa para outras pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizéssemos a nós. Porque fazer para nós coisas boas é uma situação natural. O difícil é fazer o que é bom para os outros, que é sair do ego, sair do eu, se sentir responsável pela vida de outras pessoas que às vezes nós nem conhecemos. E nessa questão entra daquilo que Deus nos traz a respeito de lei, de amor. Deus ama todos os seus filhos sem distinção e estende o sol sobre justos e injustos. Ele vê somente filhos. E diante de várias escolhas, mesmo equivocadas diante da lei, daquilo que se deve fazer, ele permite que nós possamos fazer e refazer os nossos caminhos até que aprendamos. E aí continua dizendo, daí decorre tudo mais. Riem-se de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Porque às vezes a pessoa pensa em ter, adquirir, amontoar a cabeça, ou a pessoa às vezes se envaidece por bagatelas, coisas pequenas, por uma titulação temporária, fugidia, ou por um reconhecimento que somente a terra entesoura e de nada vale no plano espiritual. Aí quando chega ao plano espiritual, chega como se fosse um náufrago que tudo perdeu, porque todos os valores eram constituídos de bases materiais. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então, quanto mais a gente buscar seguir a Deus, seguir as leis do Pai, bom para nós. Quando a gente sai do ego, quando a gente começa a se tornar um pouco mais compassivo, a ter um pouco mais de amor, entender que a vida vai passar e que, independente da situação, seja rico, seja uma pessoa pobre, todos sofrem provas e todos sofrem dores. E nós somos eternos. A vida que é passageira no corpo físico, mas todas as consequências virão diante das nossas ações. Uma nota de Kardec a respeito da pergunta tem logo abaixo. Ela diz o seguinte: sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado,
Os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como uma crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos de um amigo, porém enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo. Nos apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, existem duas vertentes, uma dos espíritos bons e a outra dos espíritos ainda imperfeitos. Os bons desejam fazer o possível para que nós consigamos acordar para caminhos melhores e escolhas melhores. E os maus, ou inferiores, o que acontece? Eles fazem o possível para poder fazer com que a gente se desespere, para a gente coloque fim a todas as situações de uma forma negativa, que a gente ache que não tem saída, e não é por aí. Então, ele explica claramente que nós devemos, acima de tudo, colocar o ponto de vista elevado de todas as circunstâncias. A verdade é que a nossa vida na Terra, ela passa e todas as coisas que são transitórias passam. Deus nunca passa e todas as leis dele também não passam. Diante disso, a gente tem que se assemelhar ao que é de ordem divina. Quando a gente busca compreender a Deus, quando a gente consegue compreender o objetivo providencial de estarmos na Terra, que é evoluir e nos tornarmos melhores a cada dia, a nossa vida passa a ter um propósito de permanência além desta vida carnal. E isso sim nos garante condições de ter a esperança verdadeira de que nós permaneceremos e de que nós somos únicos filhos de Deus e que nós devemos fazer a nossa parte. É isso que ela nos traz para considerarmos. Questão 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Então aqui está perguntando, né? Tem parentes e amigos que a gente tem nessa vida, vamos supor que a gente desencarne, né? Assim, esses que já chegaram a morrer e se encontram com a gente, vai ter mais simpatia? Aí fala, sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõe. Então imagina, se você é mãe e você morre antes, depois fica um filho na Terra. Naturalmente você vai ter interesse pelo filho que permaneceu na Terra, você o acompanha, você, como será que está meu filho na Terra, ele está bem, aconteceu alguma situação? Então, da mesma forma que tinha o cuidado, tem o cuidado lá também. A saudade é uma dor que dói dos dois lados. Apesar de ter uma distância extrafísica, né, uma distância dimensional entre um plano e outro, entre o plano encarnado e o plano desencarnado, o que acontece é que o espírito permanece o mesmo. É lógico que a condição de espírito liberto dá mais expansão consciencial. A capacidade de entender maior que o espírito liberto tem, né, essa capacidade que, de outras faculdades do espírito que ficam em estado latente, porque a matéria oblitera, é um pouco maior, porque a própria carne faz isso. O próprio estado físico faculta essa condição. Agora, quando está em um estado de espírito liberto, a pessoa já tem outras possibilidades maiores de perceber, de sentir, de ver e de compreender profundamente as coisas. Mas é lógico que o sentimento do espírito permanece ligado às pessoas que ele tem afeição. Então, independente se foi amigo, se foi um parente, tendo o laço de amor, eles permanecem, vamos dizer assim, protegendo da forma que eles podem aquelas pessoas que eles amam. Aí vem a pergunta A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Quer dizer, vamos dizer assim, eles são sensíveis, vamos dizer, se a gente ainda se lembra deles, se nós desejamos o bem para eles, se oramos por eles, se desejamos o convívio,
ou reencontro com eles, você fala assim, sim, são muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Ou seja, aqueles que se esquecem deles, o que vão se lembrar? Não tem porquê. Os que se esqueceram, não tem problema. Agora, se é aqueles que lembram, eles, fulano de tal gosta de mim, fulano de tal mantém um vínculo comigo. É somente temos uma distância extrafísica, mas é um amigo que me tem no coração. É isso o principal, o sentimento que liga, o sentimento que o mantém imantado. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 489. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Aí ele responde: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Então aqui está dizendo, né, que cada um tem um espírito protetor que o ajuda, que o auxilia. Aí na questão 490 ele pergunta que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. E responde o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, cada um tem um espírito protetor, cada um tem esse espírito que o ajuda, que o auxilia na sua vida, mas esse espírito, ele sempre dá conselhos para que ele seja ouvido. Nem sempre é ouvido porque a gente acaba não tendo, às vezes, a sintonia adequada. Se nós apesar de vários conselhos reiterados, fazemos ouvidos moucos, ou fazemos questão de tomar caminhos diversos daqueles que são inspirados, eles deixam por nossa conta, porque nosso próprio livre-arbítrio está indo de conta aquilo que é explicado, aquilo que é intuído para poder fazer. Então, se nós não queremos dar ouvidos, nós seguiremos os caminhos que nós desejamos. Mas não é por falta de auxílio, é porque nós não ouvimos o que está sendo passado, porque a gente não quer ouvir, não quer dar ouvidos, não quer fazer. Isso é o principal. 491. Qual a missão do espírito protetor? Então, para que serve o espírito protetor? O que ele faz? Aí faz a missão de um espírito protetor, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, ele vai chegar e fazer o possível para poder ajudá-lo, para que ele possa crescer, melhorar, progredir, ser uma pessoa de bem, para poder chegar e, não vai por esse caminho, você vai cair, não faça isso, faça tal coisa. Ele não vai ficar 24 horas por dia ao nosso lado, não é? Por exemplo, a gente sai, vai para casa, vai para outro lugar. Não, ele não vai conviver com a gente 24 horas por dia, porque ele tem a vida dele. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Eles não precisam, por exemplo, sair do lugar onde eles estão para que a expansividade dele nos atinja. É como se fosse um raio que se expande e nos chega. Então, por capacidades que às vezes a gente não consegue compreender claramente, é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa tem uma ligação, videoconferência. A pessoa está no mesmo lugar e, ao mesmo tempo, ela atinge vários pontos diferentes, através das linhas da comunicação. Os raios mentais, eles são expandidos para várias direções. Basta você dirigir para que direção você vai desejar e lá você estará. É isso que acontece. A expansividade do espírito atinge a determinada distância, ele vai lá e ali ele se exterioriza. Não precisa sair da onde está. Ele pode chegar e passar as informações telepaticamente à distância. Ele pode saber o que se passa à distância sem necessidade de sair da onde está, como um vidente consegue ver uma outra cidade, uma outra situação através da expansão do corpo mental. Questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E aí ele fala, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, quer dizer, o espírito protetor é um amigo, uma pessoa muito querida, que está ligada a nós por laços de amor. Ele nos ama e nós os amamos. Dessa forma, esses espíritos vêm
e permanecem com a gente por várias vidas sucessivas, porque se afeiçoaram e nós nos afeiçoamos a eles. Então, fazem todo o possível com um amigo querido para poder nos incentivar para o bem, nos incentivar para poder ter perseverança nos caminhos corretos, para poder nos secundar nas quedas. Assim, não faça assim, faça de outra forma que vai dar certo. Nos incentiva para que a gente não perca a esperança. Então, os espíritos protetores são maravilhosos, são espíritos queridos que nos ajudam todos os momentos que nós precisamos, eles estarão lá. E se nós estivermos cada vez mais voltados à prática do bem, essa presença vai ficar mais estreita, mais clara, mais evidente em nossa vida. Porque o objetivo principal é o bem. E ele está no caminho do bem, porque ele vem para ajudar, para que a gente possa crescer. Se a gente abraça um propósito maior, fora do egoísmo, fora do exclusivismo vão, fora da personalidade egoística, o que acontece? Nós começamos a trazer valores que são verdadeiros, são morais, são interessantes para que a gente possa realmente crescer. Quando a gente sai do ego, a gente começa a baixar o orgulho, entendendo que tem tantas coisas maravilhosas no universo sem fim, e que a gente não tem por que se orgulhar de nada, e o que acontece? A gente começa a entender a questão socrática, que tudo sei que nada sei. Mas realmente trazer esse sentimento de, olha, realmente eu não sei nada. E essa condição libertadora de saber que não se sabe é muito interessante para que a gente possa viver mais leve, porque é horrível a pessoa achar que tem um saber fora do comum, sendo que, mesmo que nós fôssemos uma sumidade do globo que a gente habita, ainda assim seria uma partícula infinitesimal diante de um universo sem fim. Então, a gente sabe que nada sabe e está tudo bem, e a gente é feliz por isso, por começar a entender que a sabedoria começa desse ponto, e saber que existem muitas moradas na casa do Pai, e que a gente ainda precisa aprender a crescer bastante, e a gente ainda é muito pequenininho. Questão 493. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? Aí o Espírito responde o seguinte: o Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Então, quer dizer, ele fica obrigado a assistir, ou seja, a nos ajudar, uma vez que ele aceitou. Aí fala assim, cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Então, ou seja, às vezes, tem situações onde o espírito precisa estar ligado a uma pessoa que ele precisa ajudar, mas é uma dificuldade, ele vai proteger, mas tem uma situação um pouco mais complicada. E tem alguns que é mais tranquilo, que a pessoa já está com um caminhar mais fácil, né? É uma missão mais fácil ou mais difícil? E, esclarecendo mais claramente, é isso que ele quis dizer. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Quer dizer, vamos supor, vou proteger o Edson. Então, quer dizer, vou proteger o Edson, todo mundo, o resto é excluído? Aí fala assim, não, mas protege os menos exclusivamente. Porque o bom espírito ele vai se proteger, independente da situação, os outros, que onde houver uma ocasião de fazer o bem, ele vai fazer. Mas só que o que acontece? A missão principal é que ele proteja aquele espírito encarnado, mas os demais serão menos assistidos, é o que ele está explicando. Nós vamos parar aqui na questão 494 e daremos prosseguimento na próxima semana. Agora nós vamos para o livro Calma. Hoje nós temos a mensagem de colaboradores do livro do Emmanuel. E ela diz o seguinte: obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro, que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade, exigido no levantamento das boas obras.
Se te encontras na condução de empreendimento ligado ao interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certo círculo de criaturas empenhadas no socorro ao próximo, ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração no conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio, incentivo, continuidade e sobrevivência. Recorda o lavrador que prepara o solo, semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Cooperadores não nascem feitos, nem Cristo os teve. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova, num campo adverso onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Se pretendes a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhes assegurem estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam em nome do Senhor. Aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham a encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Então, para que a gente possa fazer um bom trabalho de cooperação na Terra, a gente vai precisar dos colaboradores. A gente vai precisar de pessoas que auxiliem nos trabalhos diversos, sejam através de doações, sejam através de um trabalho realmente de doação do esforço, ou seja, a pessoa é um voluntário, o voluntário ou o colaborador vem para poder trabalhar. E aí o que acontece? Você vai ter que entender que cada um é um ser humano diferente, que pensa de forma diferente, que tem uma atitude particular, tem um estado íntimo específico, e essas considerações diversas devem pautar principalmente o dia a dia daqueles que estão à frente da tarefa para poder fazer a coesão, para poder compreender essas dificuldades múltiplas que vão aparecer e para que ele possa defender a união do grupo. É como ele comparou. Nem Jesus, nosso mestre amado, sagrado, perfeito, ele não teve colaboradores perfeitos. Como faz, cooperadores não nascem feitos. Assim, há um trabalho de criação de determinada tarefa. E o colaborador que vem, ele nem sabe o que ele vai fazer. Então, você vai ter que ter paciência, explicar uma situação, outra. Às vezes, você vai explicar algumas vezes, ele não vai entender. E está tudo bem. Você, com paciência e compreensão e tolerância, vai estender as explicações necessárias para que você possa fazer com que ele compreenda e, mais à frente, ele vai dar aquilo que ele pode. Uma das coisas também que acontece é que cada um tem um ritmo de trabalho, um ritmo de cooperação que é diferente do outro. E a gente tem que aceitar que cada um tem essa forma de ser. Então, às vezes, a pessoa não vai ter aquele ritmo que se espera, mas é o ritmo dela. O principal é que ela está ajudando. Então, deixa a pessoa fazer o trabalho no seu ritmo. É como se fosse numa corrida. Numa corrida existem os corredores que já estão correndo há anos e que já têm uma certa desenvoltura e conseguem imprimir uma certa velocidade. Existem os que estão iniciando e não conseguem dar conta, às vezes, de muito trabalho, de muita corrida. Não fazem uma maratona. Não, eu me canso com 2 quilômetros. O outro está correndo 40 quilômetros e está tudo bem, está pleno vapor. Então, a gente tem que entender isso, porque para cada pessoa tem uma resistência diferente, uma capacidade de velocidade diferente, de ritmo diferente. E essas variedades tem em todas as situações, em todos os grupos, e o principal, para quem está na direção, é considerar cada um como filho de Deus e com dificuldades específicas. Agora nós vamos para o livro de Meimei,
amizade, a mensagem de hoje é: ora e confia. Um dos trechos da mensagem diz o seguinte: ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareçam cárceres sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada a supremo abandono, na área de problemas criados pelos entes a que mais ames. Não desesperes. Ore em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. Veja que lindo e profundo. Pode ser a tormenta que for, o problema que acontecer, seja qual for o tamanho do problema. Não existem forças na terra que impeçam a mudança para o melhor. É isso que ela esclarece através da metáfora. A gente pode chegar e pensar na tempestade mais difícil. Ah, passou um furacão, no outro dia está lá o sol. Não consegue chegar e fazer com que ele surja de novo e brilhe. Então, é muito comum na nossa vida, às vezes a gente ter problemas que a gente não sabe como resolver, ou então a gente pensar, como eu vou fazer agora para sair dessa situação? Então, quando ele diz assim, essa prisão sem portas, muitos de nós, às vezes, passamos por momentos que a gente acha que não tem saída. E às vezes realmente tem a questão sofrer a conspiração das intrigas domésticas, né? Às vezes tem problemas em casa, às vezes não em casa propriamente, às vezes com parentes próximos, às vezes com pessoas que você realmente até mesmo ama, mas foi caluniado, sofreu reprovação, sofreu represália. Ou então processos obsessivos, a pessoa se torna vítima de uma obsessão contumaz, essa, essas situações de perturbação muito forte, ou quando a pessoa tem uma doença incurável, aparentemente, e que a pessoa fica desanimada, fala assim, poxa, aconteceu isso comigo, e agora, como que vai ser minha vida? Ou também as provas, né, que às vezes a gente tem algumas situações da nossa vida que a gente fica desanimado, que a gente fala assim, tem pessoas mesmo que chegam na questão da desolação, né, o que que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Qual é o meu caminho? E diante dessas várias perguntas, sempre surge aquele apontamento. Não desesperes. Orar a Deus é o primeiro recurso que a gente deve fazer e confiar que a providência tem caminhos onde o mundo tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então, é esse pensamento que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos, porque às vezes esse mundo que não tem caminhos somos nós mesmos, né? Não sei para onde ir, mas Deus tem estradas. Calma, ela está lá. Você não enxerga, mas ela está ali. Confia em Deus, que Ele vai te colocar no caminho dessa estrada bendita que vai te trazer a solução, que vai te trazer o entendimento,
o bom esclarecimento, para que você possa realmente vencer o bom combate, vencer a, a questão das dificuldades que traz momentaneamente. E esse é o objetivo de nós: vivermos, evoluirmos, crescer, renascer tantas vezes quantas forem necessárias e progredir sempre. Tal é a lei. Então tenhamos fé em Deus, fé em nós mesmos, fé no futuro e confiantes na bondade de Deus que nunca cessa, que nunca desampara ninguém. E lembramos que nós precisamos buscar, bater na porta para que ela se abra. Porque todo aquele que procura realmente encontra. E se você deseja encontrar, seja a resposta, ou seja o caminho, ou a estrada, ora e confia em Deus, que Ele vai te mostrar. Com votos de muita paz, muito obrigado a todos. E até a próxima.